Joelton, Rodrigo, Wellington, Luiz, Joel e Ana Paula. Eis os brasileiros que enfrentam julgamento de extradição na Argentina após serem condenados por Alexandre de Moraes. A audiência foi adiada 3 vezes. Quem acompanha tudo de perto é a correspondente do Jornal da Oeste na América Latina, Maria Laura Assis. Vale destacar que o Estado brasileiro é representado por advogados contratados pela AGU de Jorge Messias. A Maria Laura Assis está aqui conosco já no telão e vai trazer todas as atualizações desse caso aqui para nossa audiência. Maria Laura, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações aqui na nossa região. Sim, ainda está em andamento a primeira audiência que está sendo realizada para os 5 presos políticos que se encontram aqui na Argentina a pedido de Alexandre de Moraes. Essas pessoas estão presas há um pouco mais de um ano devido a esse pedido de extradição. Outras 200 pessoas estão nessa lista também. Não é por isso que, no dia de hoje, os advogados não aproveitaram o momento para falar em relação ao contexto brasileiro e explicar ao juiz por que deve-se essa prisão inconstitucional por parte do Brasil com esse pedido de extradição aos brasileiros. Eles explicaram como o processo não está sendo realizado de forma devida no Brasil e que por isso eles pegaram condenas que não correspondem aos atos realizados no dia 8 de janeiro. Também estiveram presentes, além dos advogados, os advogados da AGU e também do Ministério Público Fiscal argentino. É por isso que os advogados desses 5 presos políticos alegaram que há um desequilíbrio de armas, dizendo que a Argentina e o Brasil não deveriam, ao mesmo tempo, colocar representantes para esse pedido de extradição por parte da Corte Suprema Brasileira, porque isso não estaria sendo um jogo equilibrado com os advogados desses representantes. Por outro lado, houve muitos momentos emocionantes. Por exemplo, a sobrinha de Ana Paula chorou, ficou emocionada e até mesmo o Rodrigo, já que hoje é aniversário de seu filho menor e que também não pôde comparecer à audiência por ser menor de idade. Ele até aproveitou para desejar feliz aniversário a seu filho, que hoje está cumprindo 12 anos de idade. Várias pessoas se emocionaram no recinto e até rezaram um Pai Nosso, pedindo para que hoje, de uma vez por todas, esse processo seja finalizado. Lembrando que aqui na Argentina ainda estamos passando recentemente pela primeira instância. Caso o processo seja aceito pelo juiz Rafecas, que é o responsável, e infelizmente que contém um sesgo político enorme por parte da esquerda, caso esse processo seja aceito, realmente agora caberá à Suprema Corte Argentina decidir ou não se essas pessoas serão extraditadas no país. Outra coisa interessante é que durante esta audiência os advogados disseram que apesar de ser de responsabilidade do Poder Executivo de analisar o caso dessas pessoas, se elas serão extraditadas ou não, não é por isso que a Justiça, o Judiciário, tem que fazer olhos cegos ao que está acontecendo aqui na Argentina. É bem provável que a decisão seja negada, no caso, para os brasileiros e, é claro, seja positiva para o caso da Suprema Corte Brasileira, passando assim diretamente para a terceira instância. No entanto, a gente pôde perceber como foi bem positivo o posicionamento por parte dos advogados brasileiros, que estiveram muito bem preparados em suas defesas, estando interiorizados com o que está acontecendo no cenário brasileiro. Já no outro lado, os advogados da AGU e até mesmo do Ministério Público Fiscal não tinham muita informação em relação ao que está ocorrendo no Brasil e também decidiram replicar o que são as manchetes de jornais internacionais. No começo, eles alegavam que não iriam falar sobre a origem das condenações. No entanto, depois, durante esse processo, terminaram alegando que essas pessoas estão presas por terem quebrado, aí destruído o patrimônio público e ter realizado uma tentativa, de golpe de Estado no Brasil. Tudo isso sem a individualização dos casos, algo que foi claramente questionado por parte desses advogados dos 5 presos políticos.
Maria Laura, eu quero te ouvir a respeito justamente do ativismo judicial. A gente sabe que aqui no Brasil é completamente aparelhado, a gente sempre fala aqui da Suprema Corte, porque é o que está na manchete, os ministros o tempo todo estão dando declarações, mas eu quero te ouvir a respeito das outras instâncias. A gente sabe que aí tem os juízes kirchneristas, né? Então quero te ouvir se, assim como no Brasil, tem também essa questão do aparelhamento aí na Argentina, justamente para a gente ter uma perspectiva a respeito aí se terá ou não extradição dos presos políticos, dos exilados políticos, na verdade, da Argentina, né, que estão aí na Argentina. Olha, diferentemente do Brasil, aqui a Suprema Corte, pelo menos, ela é bem equilibrada e geralmente ela define com muita clareza uma decisão, principalmente dessa índole, quando está falando de presos políticos e principalmente pessoas de outros países que estão sendo acusadas por crimes que aqui na Argentina, na verdade, nem são considerados crimes. É por isso também muito importante a gente ressaltar aqui o que foi dito pelos advogados, né? Eles justamente falavam como é que estão querendo comparar com crimes aqui da Argentina, quando aqui na Argentina não são considerados crimes, todas essas alegações por parte do Supremo Tribunal aí do Brasil. E eles também disseram, tomaram alguns casos representativos aqui da Argentina, de, por exemplo, invasões ao Congresso argentino, até tentativas realizadas pela própria esquerda, onde as pessoas elas não foram condenadas por realizar esse tipo de ato, e os que foram condenados não pegaram penas maior aí a 2 anos de prisão. Então, eles tentaram até mesmo utilizar esses casos aqui na Argentina para usar, né, como referência o que está ocorrendo no Brasil e tentar, assim, de uma vez por todas, limitar a possibilidade dessa extradição. Outra coisa super importante é que eles falaram justamente das sanções impostas pelos Estados Unidos aos ministros da Suprema Corte do Brasil. Infelizmente, na Argentina, a gente não tem tanta informação, eles não recebem informação em relação a isso, e por isso é importante que os advogados, né, mostrem o que está ocorrendo no contexto internacional em relação ao cenário brasileiro. Então, acho que isso foi essencial para que a decisão seja hoje tomada, né, seja positiva ou negativa por parte do juiz Rafael Rafecas, que infelizmente tem esse sesgo político e ideológico que a gente espera que hoje, pelo menos, ele a deixe de lado para tomar uma decisão certa. Jorge Serrão, nós estamos com a nossa querida correspondente aqui na América Latina, Maria Laura Assis, sua pergunta. Maria Laura, aquela pergunta que nunca quer calar, qual é a posição oficial do governo Milei em relação a esse assunto? Até agora parece que não ficou claro para a gente um apoio mais incisivo do Milei, que é tão libertário, em defesa desse problema brasileiro que é grave. Pessoas que estão aí na Argentina pedindo asilo ou que acabaram presas e que agora estão sendo julgadas, elas são vítimas de uma injustiça. Qual é a posição do governo Milei em relação a isso? Exatamente, Serrão, até por isso mesmo, né, alguns dos advogados questionaram, né, o silêncio do próprio presidente deles, o presidente Javier Milei, e por isso pediram que pelo menos a justiça faça o trabalho dela independente da decisão, né, do Poder Executivo. No momento, o Javier Milei preferiu não se manifestar, pelo menos de forma pública, e a gente espera que em breve, né, ele tome aí alguma decisão final, porque querendo ou não, a CONARE, né, que é o organismo responsável por conceder esses asilos políticos, depende em grande peso do Poder Executivo. E apenas a CONARE quem pode conceder esses asilos políticos para que essas pessoas possam permanecer aqui na Argentina livremente. Da Luz, nós estamos com a querida Maria Laura Assis, sua pergunta. Maria Laura, muito boa tarde. Uma inveja de ver você estar na Argentina progredindo tanto como está. Mas um dia o Brasil chegará lá também. Agora, o acordo entre Brasil e Argentina para a extradição estabelece que ela é possível, desde que o crime no Brasil seja crime na Argentina também. E o que diz a Constituição argentina com mais clareza que a nossa? Serão reprimidos com prisão de 5 a 15 anos aqueles que pegarem em armas para mudar a Constituição, depor algum dos poderes de governo e etc, etc. Ou seja, me parece que não é exatamente da mesma forma que no Brasil, porque ninguém pegou em armas. Alguém está comentando em torno desse processo que talvez a Argentina não reconheça como crime esses atos dos brasileiros que aí estão?
Boa tarde. Exatamente, de fato, esse foi um dos argumentos de dois dos advogados dos presos políticos, argumentando nessa diferença, né, entre o Brasil e a Argentina. Eles até mostraram a diferença de condenação por parte desses crimes citados por parte da Suprema Corte Brasileira. Então, a gente acredita, né, e espera que a decisão por parte do juiz considere, né, todas essas questões, principalmente diferentes em relação à Constituição brasileira e à Constituição argentina. Mas sim, isso foi tido em conta e foi argumentado por parte da defesa desses 5 presos políticos. Maria Laura, a gente tem agora uma informação que chegou aqui pra gente, que uma brasileira foi presa na Argentina. Isso aconteceu hoje, justamente no dia do julgamento. O nome dela é Sirlene de Souza Zanotti. Ela foi condenada a 14 anos de prisão em decorrência do 8 de janeiro. E ela foi presa enquanto ela estava tentando se exilar do regime tirânico imposto pelo STF aqui ao nosso país. Gostaria de saber se você tem alguma informação a respeito desse caso. Sim, tristemente a gente recebeu essa informação. Outra presa política, outra mulher que não cometeu nenhum crime, né, no Brasil, muito menos aqui na Argentina, e que foi pega justo em Misiones, né, não tentando atravessar, mas justo na fronteira entre a Argentina e o Paraguai. E nessa fronteira foi quando a polícia argentina parou para pedir seus documentos, a sua documentação, e por isso terminaram levando ela para a prisão, né? Porque aí viram no sistema que ela estava nesse pedido de extradição por parte do STF. Então a gente ainda está esperando mais informações, mas por enquanto ela se encontra presa lá e a gente não sabe se irão transferi-la aqui para Buenos Aires, onde estão presos os outros 5 presos políticos, ou se ela irá permanecer lá, já que ela foi contida, né, naquela região. Então a gente em breve teremos mais informações em relação a essa outra prisão de outra exilada política. Maria Laura Assis, falando agora especificamente a respeito da imprensa. A imprensa argentina está tratando esses exilados políticos com as palavras utilizadas aqui na imprensa brasileira, nessa velha mídia brasileira, ataques do 8 de janeiro, terroristas, enfim, golpe de Estado, ou tem aí o mínimo de sanidade quando a gente está falando a respeito desses exilados políticos? Olha, não, infelizmente é o mesmo tratamento que a gente vê pela mídia brasileira, né? De fato, é lamentável que a mídia mais à direita, a mídia independente, não tenha tanto interesse no que está ocorrendo aqui com esses presos políticos. Então, essas informações terminam caindo, né, na mídia tradicional, que, é claro, utilizam a mesma narrativa da mídia tradicional brasileira. Então, lamentavelmente, os argentinos em si não têm muito conhecimento do que ocorre no Brasil e muito menos do que está ocorrendo com esses exilados políticos aqui no país deles. Muito obrigada, Maria Laura Assis, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Até a próxima. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.